Fala, turminha, de boa? Como que tá as coiseiras desse lado aí? Nosso bate-papo de hoje vai ser bem interessante, então vou pedir para você já curtir, compartilhar. E se você não compartilhar, provavelmente o seu dedo irá cair, tá bom? Tô zoando. Hoje o bate-papo vai ser com o nosso querido e nosso amigo Faca. Isso, Faca na Caveira, como conhecido aí na web. E vai ser muito bacana que eu sempre pergunto, quem é o Faca? E aí, Lisboa? Tudo De bem? boa, filho? Obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui com você. Prazer meu. Parabéns aí pelo esse novo podcast, né? É. Você já é um cara conhecido já pela tua presença nas redes, e tuas lives e tuas transmissões. Mas podcast, hoje em dia, está tendo um alcance maior. E Para não falar muito de mim, você perguntou de mim quem eu sou? Isso, eu sou só mais um brasileiro que um dia acordou, saí da minha vidinha pacata e tranquila, para ver se ajudava o Brasil a sair do buraco em que estava. Na época, a gente estava sob o governo do PT. Vixe. E a gente teve um momento que a gente deu uma levantada do buraco, mas já enterraram a gente no buraco de novo, que é onde a gente está hoje de novo, debaixo de um governo do PT. É uma pergunta interessante que as pessoas geralmente gostam de saber, porque o podcast ele acaba aproximando, não fica aquele negócio tão virtual, tão longe. As pessoas ficam próximas. Como que você entrou nesse meio? Você falou assim, cara, eu não posso ficar acomodado, eu tenho que mudar. Eu vou te contar. Eu fiz carreira em mercado financeiro, né? Uhum. Eu era operador de mesa de banco. Eu comecei a carreira como operador de mesa, operando câmbio, derivativo de câmbio. Fui para Nova York, virei gerente e diretor da mesa de operações depois do Citibank, da Merrill Lynch, também lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Citibank, Merrill Lynch. E eu estava na Lehman Brothers quando teve a crise de 2008. Uau. Lehman Brothers é aquele banco que quebrou em 2008, né? Aí eu vi muita coisa acontecer lá. Eu vi aquela bolha imobiliária estourar, vi as pessoas muita gente que eu conhecia perdeu tudo. Caramba. Eu conhecia pessoas que se suicidaram. Aí eu vi aquela crise que quase quebrou o sistema. Eu falei, bom, eu preciso estudar o que aconteceu. Preciso me inteirar. Porque eu não comprava aquela história da imprensa, né? Que a imprensa especializada falava, não, esse tipo de evento é uma coisa que é imprevisível e não sei o quê. E eu fui estudar para saber. Procurei, estudando, tirei um tempo de sabático antes de voltar a trabalhar, e eu fui estudar para ver quem tinha escrito ou previsto aquela crise. E eu encontrei 2 ou 3 leituras que tinham escrito anos antes, prevendo aquela crise. Caramba. De forma assim detalhada, né? E nessas leituras eu comecei a estudar o Banco Central, o americano, o Federal Reserve, e a origem do Federal Reserve, quer dizer, ele que fomentou o crédito e aquela bolha imobiliária. E comecei a ler sobre o Federal Reserve, que a origem dele era os banqueiros globalistas europeus. Caraca. Naquela leitura, né, na verdade, eles não são uma instituição pública, é uma instituição privada, e quem controla são os consórcios de bancos. Quem controla o consórcio de bancos, e nessa de investigar quem controlava consórcio de banco, não sei o quê, eu comecei a ler muita coisa sobre globalismo, e apareceu um texto de uma pessoa, para mim, até então desconhecida. Um senhorzinho que morava na Virgínia. Em 2010, isso. Caramba. E eu comecei a ler e achei uma referência de um texto dele que falava sobre globalismo. Só que aí, quando eu achei esse velhinho, eu comecei a ler outras coisas dele. Aí eu comecei a acordar para um monte de coisa. Caramba. E falei, puxa vida, nós estamos... Foi um momento red pill, assim... Aí eu percebi o tamanho do buraco que a gente estava. Eu já tinha voltado a trabalhar, já tinha encerrado meu sabático, e aí eu comecei a não conseguir mais pensar das pessoas do mesmo jeito. Até que em 2013, só que isso foi em silêncio, né? 2011, 2012, meu Red Pill silencioso. Fiquei na minha lendo, sem comentar com ninguém, porque eu achei, bom, vou comentar isso aqui, vão achar que eu tô louco. De repente, em 2013... quando aquela turminha dos 20 centavos lá fizeram uma manifestação armada, mas aí para eles flopou, porque o povo orgânico se apossou daquela manifestação. Correto. E virou uma coisa orgânica, natural e gigante. Né? E os caras montaram uma coisa para ser só eles e de repente estava o povo na rua
rasgando bandeira de vermelha, que pôr fogo em bandeira do PT. Falando, não tem bandeira de partido aqui. E eu estava na Faria Lima. Caramba. Nisso eu abro a minha janela, vejo aquele mundo de gente andando. Eu vi 200 mil pessoas passarem a pé na Faria Lima. Caramba, hein? Né? Vieram do Lago da Batata e marcharam. E com gritos assim, né? Com gritos de ordem e tal. E eu desci, não tinha ninguém sorrindo. Era todo mundo gente indignada. E em Brasília estavam cercando os prédios, né? De Congresso e tudo. O pessoal subiu em cima e tal. E aí eu falei, alguma coisa aconteceu mesmo. Alguma coisa está mudando, né? E eu me lembro de ter lido o texto do Olavo falando que isso teria um momento de despertar. E aí eu falei, bom, eu não quero ficar fora disso. Eu quero participar, quero ajudar. Logo depois teve a Lava Jato. Uhum. Começou, teve a reeleição da Dilma. A gente, imagina, a gente não sabia o que fazer. Fomos ter que fazer campanha pro Aécio, né? Tipo, para tirar a Dilma, né? E aí, dali, a Dilma se elegeu de uma forma muito estranha. Até hoje eu não entendi. Parecia a eleição do Bolsonaro agora, aquela de 1% lá, né? Aquela coisa da... o Aécio estava ganhando, de repente cruzou aos 65%. Quando estava 2/3 da apuração, cruza. Igualzinho agora com o Bolsonaro. A mesma coisa. Cruzada, né? Cruzou no mesmo momento da apuração ali, assim. Que eu não consigo entender, porque matematicamente a chance disso acontecer aleatoriamente é muito baixa, né? É que é interessante, você é do mercado financeiro, então você lidar com números, bolsa, você vê os números subir, descer e... Exatamente. Os números num sistema social humano, eles oscilam de uma forma que não é aquela forma certinha, entendeu? Daquela contagem dos votos. Caramba, hein? Entendeu? Mas isso aí a gente não pode falar disso. Deu um start hoje que o povo está colhendo esse tamanho em cima. Né? Agora, pelo menos, está todo mundo de olho. Eles vão ter que trabalhar muito para convencer o povo de que o sistema eleitoral é confiável. O trabalho vai ser pesado. E eu não vou aqui afirmar o que sobre o sistema eleitoral, porém, o que eu vou dizer é que existe a grande desconfiança das pessoas e que a obrigação deles é provar que é confiável. Só isso. Não é dizer é confiável, acabou, você aceita e acabou. É o contrário. Quando a coisa é pública, o Estado é que tem a obrigação de provar para o cidadão que o que ele faz é confiável. Não é que nem direito privado. Direito criminal privado, a presunção é de inocência. Quando a coisa é pública, a presunção é de que você tem que... Quem tem o ônus da prova no direito criminal é a acusação. No caso do Estado, direito público, quem tem que provar que está fazendo a coisa idoneamente é o Estado. Tanto que existe a transparência. Correto. A obrigação é ter transparência e auditabilidade e, mais ainda, escrutínio público, que não tem. Escrutínio não é público. A contagem de votos hoje não é pública. Isso é pior do que falar de fraude, não fraude, essas coisas. Não é o caso. O caso é que a contagem de voto no Brasil... Você acredita que no futuro recente a gente pode ter Não é pública essa contagem de voto. Pode ter essa contagem Tem que ser pública. Quem conta voto hoje no Brasil? A maquininha conta o voto. Quando eu puxo o boletim, já está somado. Eu quero ver a soma sendo feita. Está aqui, ó. Uma pessoa... Está aqui, um para cá, um para lá. Um para cá, um para lá. Em público. Mas isso... porque assim, como acaba sendo uma gestão política, isso pode ser de política para cá. Hoje você tem um presidente X. Se amanhã tiver um presidente Y, você não acredita que a esquerda, de repente, pode pedir o voto impresso? Porque assim, né? É maré. Eles não vão pedir mais. Eles votaram com o Bolsonaro quando passou a lei do voto impresso. Porque naquela época eles não estavam no poder mais, né? Agora que eles estão no poder, por mim, eles vão manter esse sistema eleitoral aí. Enquanto eles tiverem chance, eles vão manter o sistema eleitoral. A esquerda não vai querer mudar. Agora, olha que interessante. A gente está em constante evolução. Não tem como. Hoje você tem celular que daqui a pouco está voando e te levando para algum lugar. O Brasil... A gente tem tecnologia... A gente chegou num ponto hoje que não pode questionar muitas coisas. Então a gente consegue já ver aí, peraí, cadê a liberdade? O artigo 5º. Isso. Então você vê assim, eu sou um cidadão comum que só quero questionar e não posso. Isso é bom porque as pessoas do outro lado começam a ver isso também. Hoje, como que você vê o cenário político? Porque você pegou, bem dizer, lá no início...
Dilma. A evolução até hoje. Isso, uma evolução. Então você hoje tem um gráfico evolutivo dessas pessoas, né? Como que estava e para onde nós estamos indo. Tem uma coisa que mudou, que existe um despertar nas pessoas, que isso não volta para trás. Mesmo que eles enfiem mais Lula na nossa cabeça mais tempo, o povo não vai, de repente, achar que o Lula é honesto. Já era. Acabou. Não adianta ele desfilar, ele não sai na rua, mano. Não tem como sair na rua. E o Bolsonaro sai na rua e é tratado como presidente até hoje. Exato. Então, para terminar aquela tua pergunta anterior, eu entrei no assunto de urna e não terminei. E aí, foi depois que eu acordei que eu passei a participar de ativismo, participei de grupos como Vem Pra Rua no começo. Depois eu saí porque eu achei que o comando não era muito legal, independente. Achei que tinha influências de partidos. É ruim. O Luiz Felipe de Orleans Bragança me convidou para ajudar ele num grupo que ele tinha montado, que é o Acorda Brasil. E depois eles foram para a política e eu não. O Luiz decidiu ser candidato. A Bia Kicis, que eu conheci lá com o Revoltados Online, virou candidata. E eu falei, não vou ficar ajudando. E fiquei ajudando nos bastidores, ajudando os Caramba, você pegou aquele período do Revoltados Online? Peguei. Rapaz, ali era em Brasília, no acampamento que teve. Nossa. Naquela época teve acampamento, lembra? Na frente do Congresso? E ninguém chamou os caras de terrorista. Igual teve agora acampamento no quartel. Isso. Que foi tudo taxado de terrorista. Quando era o Revoltados Online e o MBL, estavam acampados lá também. Caramba, hein? Ninguém estava pedindo golpe. Se bem que, pela interpretação deles, estavam pedindo impeachment, lembra? Não é golpe, impeachment? Segundo o PT? Então tinha que prender todo mundo. Estavam pedindo impeachment. O impeachment não era golpe? Eles não chamam de golpe até hoje? Chama. O golpe do impeachment da Dilma? E foi constitucional, tudo bonitinho. Ela fez besteira e saiu. Aí, de repente, até o Temer se ofende, né? É claro. Impeachment de golpe. Outro dia ele deu uma martelada lá em alguém que... Já deu, né? De golpe, estão me chamando de golpista? O Temer falou que pega mal, né? Pega mal, pô. Não é, e não é, né? Agora, quando a esquerda levanta esse ato de golpe, é com medo de um vice que possa fazer a mesma coisa com o Lula hoje? Eles já têm um vice lá que pode fazer a mesma coisa com o Lula. Você acha que o Chuchu... O Lula adora ficar... Não, o Chuchu tá babando todo dia. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho. Eu acho que tá na conta já. Você acha que eles puseram o Chuchu pra quê? Uma aposta que o Lula seguraria até quando? Quem soltou o Lula? O mesmo que mandou prender o Lula. Caraca, hein? Cruzilhada da peste isso daí. O mesmo que mandou prender o Lula, entendeu? Agora o Alckmin... Por que soltaram o Lula? Porque quem manda, quem tá por trás articulando a situação que soltou, ele foi o mesmo que articulou, entendeu? E o Sérgio Moro e o pessoal da Procuradoria lá percebeu que foram usados também. Porque eles fizeram uma operação correta para ir atrás de todo mundo. Teve uma situação na Lava Jato que teve exageros, né? Porque eles tinham, às vezes, faziam mais preventivas do que a lei permite. Só que a gente, naquela época, a gente batia a palma porque era o Lula. Aí, os excessos cometidos na Lava Jato, tudo bem, tem que ir atrás do bandido mesmo, né? Tem que ir atrás do criminoso e tal, e os crimes que estão lá, tudo real, tá? Só que forçaram tanto a barra em cima do Código de Processo que essa moda pegou. E hoje, todos os excessos cometidos lá passaram a ser cometidos na instância superior. E muitos contra nós. Na verdade, abriu-se um precedente lá atrás que hoje é utilizado aqui. Exatamente. Então, eu me lembro muito bem conversando com o Paulo Figueiredo, bem no começo do governo Bolsonaro. Ele falava assim: vocês bateram palma para a Lava Jato, você vai ver o dia que voltar contra vocês. Usarem o sistema judicial fora da lei para perseguir vocês. E isso é o que fazem hoje. Agora observa, porque isso parece que é um efeito de vai e vem. Então a Lava Jato, ela abriu esse precedente, fez o trabalho, mas acaba tendo alguns equívocos ali. Beleza. A gente viu que caçaram o Deltan, jogou na parede. O Moro é o próximo troféu. Mas para você mexer no Senado já é um pouco mais delicado. Né? Tipo assim, mexeu com todo mundo. Então, o Senado está peitando agora o Supremo, né? Porque o Pacheco não tem pra onde correr mais. Ele entrou num lugar ali que ele não corre mais. Não o Pacheco achou que ia pro Supremo. Vá. E não vai. Então agora ele quer... Agora que ele entendeu que o lugar dele é o Senado, assim, então deixa eu voltar. Pra se reeleger vai dar trabalho, hein? Agora ele tem que mostrar serviço, né? Muito Do jeito que ele tava, ele não se elegia nem pra síndico nem pra lixeiro de prédio. E você acha que essas ações do Pacheco agora de reduzir mandato, de falar eu tô aqui, parou, você acha que vinga? Não, se ele ficar só no papo, não vinga, não. Se ficar só no papo, é pior pra ele ainda. É melhor não fazer nada do que dizer que vai fazer e não fazer.
Quando você diz que vai fazer e não faz, Pior. você mentiu Correto. às pessoas. Quando você não fala nada, você é só um omisso, um frouxo. É. Agora, você fala, eu vou fazer. Tá bom. Então você está dizendo que você não é frouxo. Então agora eu quero ver, faz. Se não fizer, vai ficar pior. Você está na política hoje, correto? Política partidária. Dirigente. Eu não sou candidato a nada. Legal. Agora observa. Você ficou como espectador e hoje você está como um gestor político. Sim. Como que é esses dois cenários para você hoje? Porque você é uma pessoa que acordou e quer mudar. Eu acho que sim. Isso é uma ótima pergunta, porque eu passei a entender as engrenagens do sistema político brasileiro. Por dentro. Por dentro. Eu vi que algumas das dificuldades que a gente ouvia dizer, são reais. Uhum. Tá? E ainda assim, eu acho que dá para trabalhar através delas e conseguir as coisas, mas eu vi que ainda estou na fase de aprendizado. Uau. Porque foi só uma eleição que eu peguei até hoje, que foi a de 22, Uhum. Que eu aprendi as lições para que agora, na próxima eleição, a gente consiga... E como que fica agora? Olha como o negócio é muito louco. A gente teve um amadurecimento de 18, 19, 20, 21 e 22, 5 anos muito rápido. Sim. É como se eu colocasse você numa sala de aula e você não saísse de folga. Então, ficasse 24 horas ali. A eleição do presidente Bolsonaro de 19, 20 ali, quando ele iniciou, o cenário começou a mudar. Hoje, como que você vê esse cenário conservador hoje? Porque antes era muito difícil você falar que era conservador. Porque você se definia ou PSDB ou se definia esquerda, Lula. O PSDB vinha com uma bandeira, uma falsa bandeira de direita, e o Lula sempre fazendo a mesma coisa, Lulice. Exato, Lulice. Como que você vê hoje esse cenário? Porque o PSDB morreu, praticamente só está a sucata, que o Dória implodiu o partido de dentro para fora em São Paulo, que era ainda o coração que batia, parou de bater. Como que você define hoje esse cenário político direita? Porque hoje existe mais de 50 milhões de pessoas que têm uma identidade. Eu sou conservador. Sim. As pessoas se confundiam nisso. E se assumem, né? Hoje, Exato. o cara consegue se assumir. Exato. E saber definir as posições. Né? Uhum. Eu acho que isso é um capital político muito grande para ficar órfão. Tá? O Bolsonaro tentou montar um partido. Uhum. Não conseguiu. Por que você acha que não conseguiu montar? Não era interessante? O PTB, quando o Roberto Jefferson direcionou o partido para a direita, Uhum. passaram a persegui-lo. Bombardeado 24 horas. Então, assim, a direita, o sistema não quer que a direita tenha um partido puro sangue. Caraca. Entendeu? Aqui em São Paulo, quando eu entrei no PTB, eu botei o partido à direita também. Ainda assim, você tem muita gente que não é de direita, que está no PTB ao longo do Brasil. Porque partido era como se fosse um cartório. Cara. O cara entra para poder ter acesso, o cara quer o partido para ter acesso a cargo eletivo. Uhum. Porque não existe candidatura independente. O dia que existir, acabou Correto. acabou o preço de partido. Né? É. O cara tem que entrar no partido e briga não sei o quê, e vai esse, não vai aquele. Mas no Brasil de hoje, você acredita que um dia haverá isso? Candidatura? Só acho que não. Eu acho que o sistema não vai deixar. A não ser que você tenha um Congresso que represente a vontade do povo. O Congresso hoje, o sistema eleitoral não permite que você eleja 500 pessoas que representam a vontade do povo. Você elege 100 pessoas. O resto é tudo lista partidária. Você vota no Eduardo Bolsonaro, na Carla Zambelli ou no Boulos e vai eleger, o cara que vota vai eleger a turminha da lista partidária junto, entendeu? Caramba, mano. Quem vota no Boulos está elegendo 3, 4 caras lá junto com ele que não sabe. Quem vota no... Então, quer dizer, a chapa é montada e a lei eleitoral é dessa forma. Liderança da direita hoje no Brasil não dá para contestar Bolsonaro, esquece. Mas tá aparecendo muitas pessoas que assim, vamos unir a direita. Depende de unir do quê? Você tem que unir em cima de pautas comuns. Você não consegue unir a direita quando o cara defende coisa que a direita não vai aceitar.
entendeu? Tivemos A união não tem que ser... A união, ela tem que ser programática. Uhum. Lógico, uma vez unido, você pode dar apoio a pessoas. A união, ela é em torno de uma pauta comum e a ação política envolve pessoas, entendeu? Isso eu até aprendi bastante lendo o Olavo também. Política não é ideias. Política é você exercer o poder, certo? A maioria das vezes através do convencimento, né? Através do debate com convencimento. Mas o exercício de poder não é só político. Ele tem o poder, além do poder armado que é acima, né? Uhum. Você tem poder econômico, você tem outras formas de poder. E o poder político é dentro de uma estrutura de cargos, de hierarquia, de governo, de cargos e tal. Só que a união é em torno de programa. Mas o exercício de poder é por pessoas. Vou dar um exemplo para você. Bolsonaro ganhou a eleição. Mas a forma de exercer o poder, muita gente critica que ele falhou no exercício de poder. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo, e coisa que a esquerda não faz. Vou dar um exemplo. Claro, exemplo do passado mesmo. Assumiu. Eu tenho deputados, amigos, que tinham queixas. Por exemplo, levei lá um nome para assumir o cargo no Ancine. Né? Por exemplo, um fulano aqui. Aí chega o gabinete da Casa Civil lá, deixa os currículos aqui que nós vamos analisar. Analisar? 90 dias para analisar um currículo? Não, porque tem que ter critério técnico, não sei o quê. Espera um pouquinho só. 90 dias para preencher um cargo. E tem cargo que ele tinha petista durante o governo todo do Bolsonaro. Correto. Lembra? A gente achava na rede social, olha, tem o Petralha, não sei aonde. Todo lugar tinha disso. Aí passou o governo inteiro achando petista lá, pô. Feijão. Ou seja, falha no exercício de poder. Agora... Aí você não identifica que você tem que... E não é questão de identificar. Exercício de poder não é você ficar pegando currículo. Não. É você vai pôr os seus de confiança. Ah, mas ele não é técnico. Não tem problema. Você põe um assessor dele, o cara mais técnico do mundo. Mas o poder tem que ser exercido dessa forma. Vou pôr as pessoas do meu grupo de confiança. O PT sabe fazer isso. Mas não é porque o PT teria já um bloco para andar? Porque o Bolsonaro, quando foi eleito, ele não tinha um grupo. Mas tinha como formar esse bloco. É só você conhecer as pessoas de confiança. Ele tem gente de confiança, nem que seja pessoas... Você põe o cara de confiança, porque nele você confia, é o cara que vai assinar, você confia. E aí, do lado, você enche de assessor técnico, para não fazer para o cara saber fazer a coisa. Entendeu? Por que, por exemplo, uma falha, colocar no Ministério da Educação o melhor educador. Não, o melhor educador tem que ser os assessores dele. O ministro tem que ser o cara de confiança. Aí pôs o Vélez, né, por indicação do Olavo, que é uma das coisas que não deu certo, porque o Vélez não é um professor. Não sabia lidar com aquela coisa de ministério. Entendi. Né? E, ao mesmo tempo, também não era uma pessoa conhecida, né? Não tinha confiança, né? Você põe a cabeça confiável, mas a administração toda super O PT, em 3 dias de governo, já estavam trocando todo mundo. É o Freixo num lugar, é o fulano em outro lugar. Ah, mas os caras não são técnicos. E daí? O cara tá exercendo poder, meu amigo. Ele não tá lá para... Só vai pôr os técnicos embaixo. Põe os técnicos na assessoria. Enche de cara de assessor técnico, mas põe o cara lá do grupo, pô. Você acredita que essa falha foi diagnosticada? Opa, erramos aqui. Nem sei se eles admitem isso, mas eu acho que foi. Acho que tem gente que tem consciência disso. Pô, você não pode levar 6 meses para trocar um cara da Ancine, pô. Não. E quando troca, põe outro técnico. Que é tudo tinha um monte de cara. Ah, esse cara tem um bom currículo. Esquerdista. Cara, esquece. Tem que pegar gente que tem alinhamento com o teu programa, alinhamento com você e confiança e pôr ele nos cargos-chave. Caraca, o negócio é bem complexo. E aí você enche de técnico em volta. E aí você manda, que aí você manda, a coisa anda. Lembra que a gente falava, pô, o Bolsonaro dá uma determinação, mas o cara lá do não sei o que tá fazendo diferente. Correto. Lembra disso? Tinha o Mandetta, lembra? Bolsonaro falava uma coisa, Mandetta falava outra. E a treta rolando. A treta rolando. Era assim com o Mandetta, tinha com outros, né? Mas o Mandetta ali foi uma indicação política, né? E o Mandetta acabou subindo ali na soberba. Sim, mas aí que tá. Você vai pôr uma indicação política só sem ter um mínimo de confiança? Mandetta tá... Agora ó, vamos tentar ver um outro lado, que é muito louco. Você falou assim, eu rodei muito Brasil ali, eu vi um déficit. De tanto rodar ministério, bater o olho, eu consegui
perceber algumas coisas. O Bolsonaro, ele nunca foi do executivo. Ele sempre foi deputado. Isso foi uma. Mas não é dá para exigir também que o cara soubesse. Não. Ele sempre foi parlamentar. Isso. Aí o que acontece? Eu tô 30 anos como deputado. De repente eu virei presidente. Então, assim, cara, você não vai conseguir virar a ficha do dia. Esquece. Não dá para virar. Não dá para virar. Por mais que você conheça, não dá para virar. O que ele fez? Ele meteu ele reduziu os ministérios. Não, essa parte tudo bem. E meteu quem? Os cargos técnicos na cabeça. Tanto que deu alguns cargos técnicos. Não, quando o cara tinha no cargo técnico alguém que ele confiar, que podia confiar, isso. Ótimo. E foi dando autonomia para agora, o segundo escalão, cheio de petralha ainda. Aí é treta. Você viu que ele tirou não sei quantos mil pessoas de lá de dentro e continuava aparecendo esses caras. Mas a esquerda, ela tá lá dentro concursada. Como que você tira um cara mas desse? aí você que tá. Você vai exercer o poder. Numa sabotagem? Poder é você fazer com que as pessoas te obedeçam. Você tem que pôr... O cara não me obedece. Ele mandava as coisas, o cara não obedecia. O cara falava uma coisa, outro cara falava... Então, assim, vou exercer o poder. O trabalho de quem vai assumir é criar uma lista... Já tem que formar um grupo de pessoas unido e falar assim, vocês vão para esses cargos aqui. Hoje você acredita que teria esses nomes? Porque, assim, quando ele entrou, não tinha. Deve ter. Ele deve ter hoje, porque passou 4 anos lá, já deve saber quem é quem, né? Você faz um segundo filtro, mandato seria diferente. Um filtro maravilhoso. Agora tem a questão também de sabotagem, porque assim, lembra que na imprensa havia sempre um vazamento? Fala, pô, mas quem consegue deixar vazar um negócio desse? Então, inteligência, outra coisa que faltava. A área de uma vez eu me lembro dele comentar que a inteligência dele era... Nossa. Porque os relatórios da BIM não ajudavam para nada. Lembra que ele falava? Não tem como, cara. Você tá pilotando um navio sem rota. Você vai bater. Os relatórios não falavam nada. Os grupos de WhatsApp dele tinham mais informação confiável do que o relatório da BIM. Como que governa uma nação assim, cara? Esse cara é um herói, na moral. Pois é, pô. Não dá. Aí você vê. Não tem como. E a BIM era sabotagem, porque o relatório eles têm, só coloca errado. Você não vê o G Dias? G Dias não tinha tudo lá? Sabia tudo que ia ter invasão. Passou o Miguel, mano, já era. Sabiam tudo, 2 dias antes sabiam, pô, os relatórios tudo vindo. Em Brasília você fecha em 1 hora. Abriram a porta, em meia hora você fecha tudo. Meia hora você tranca tudo. Tranca tudo, deixaram entrar. Aquilo foi a maior armação do mundo, deixaram todo mundo entrar. E misturaram baderneiro com gente honesta. Os baderneiros acho que entraram antes. Agora... Aí depois que eles estavam terminando de quebrar, abriram a porta para entrar a senhorinha, a tia do Zap, que foi quem foi presa. Agora, como é que fica essa questão? Porque olha só, o 7 de setembro, se você comparar o 7 de setembro com esse que teve agora, do primeiro mandato do Lula, não tinha ninguém. Esquece. A maior resposta silenciosa que eu já vi. Sim, foi ótimo. Então, quando você não vê ninguém, você fala, cara, aqueles milhões estão me vendo. Aquilo é um ponto negativo gigante. Fora que as Forças Armadas perderam o respeito, né? Na moral, estão tomando tapa na cara agora. O povo falou assim, eu por você e você por mim. Aí você pega um vídeo de um militar israelense. Ai, meu Deus. Como eles defendem os deles. Nossa. Como eles são patriotas. O cara pega o avião para poder atender o chamado. Que brasileiro hoje se orgulharia de entrar no quartel e falar, vim servir minha pátria? Ninguém. Porque é uma vergonha o comando das Forças Armadas. Agora, os caras de Israel, eles têm prazer. Se você é convocado como reservista, o cara pega avião, se faz vaquinha para poder voar, para ir lá, para vestir o uniforme e defender a sobrevivência deles como país, como nação. Mano. Porque eles foram atacados naquilo que é mais sagrado. Nas famílias. Mataram mulheres, crianças, estupros, degola, coisa absurda. Coisa que, sim, das coisas mais atrozes que se imagina. Eu tenho um amigo lá, que tá lá. Eu vi algumas coisas que os amigos me mostrou também. Então, assim... E os caras falam assim, não, nós vamos lá defendendo as pessoas. Essa ação... O que faz o nosso exército aqui? Entrega aquelas pessoas de mão lavada para a Polícia Federal, gente que não estava fazendo nada. Eles estavam lá 40 dias. O exército já estava olhando aquelas pessoas há 40, 50 dias. Tinha olheiros lá. Eles sabem que esses caras não eram criminosos, pô. Podia ter um ou outro criminoso lá dentro, um passador de droga, o que seja lá, mas aquele monte de gente inocente, acampada, com esperança, que seja. Mas esperança... podemos discutir se era bom o cara ter esperança ou não, isso é outro assunto. Não querer um presidente não é crime, entendeu? Não querer a posse do Lula não é crime. Correto. Entendeu? Torcer para um milagre de Deus, isso não é crime. Agora, por que esse alto comando não chegou e deu um banho de água no pessoal logo para ir embora? É mais fácil falar, sai daqui. Nada, deixaram lá,
não falaram nada. Deixou só o bicho pegar e tipo assim, Entendeu? vai que cola. E aí, quando o cara falou que queria prender, eles foram lá. Na noite anterior, você vê, ele conta, né? O tal do Dutra lá, o pérfido. Meu Deus. O pérfido. Aliás, o Jorge Seife falou pra ele coisas que todo brasileiro queria falar. Não se faz aquilo. É, exatamente. Ele deixou as pessoas ali e quando ele viu que elas tinham esperança, ele deixou eles achando que eles estavam lá na proteção. Maldade pura, hein? Perfídia chama isso aí. Exato. Isso aí. Então aí depois pergunta por que eles vão ser odiados. A esquerda odeia as Forças Armadas. Né? Agora eles vão ser... Mas não seria um jogo... Porque assim, a gente tem dois cenários. E agora eles também não têm o respeito da direita. A gente tem dois cenários A aqui, direita só não tem respeito mais, mas a esquerda ainda odeia Exato. eles. A esquerda não gosta de militares, isso é fato. Não dá para a história tá aí, é só voltar vídeo, ver a história que tá lá. Eles não gostam, certo? Só que para o jogo deles é necessário que o outro lado também não goste, que é muito mais fácil te arrebentar. Porque se o apoio dessa massa conservadora com os militares estava em alta, estava no estalo. O importante, então, eu entendi a tua parte. O Então, assim, importante é que as pessoas entendam que... Lógico que é bom. Para a esquerda é bom. Então, assim... Agora, o importante é que... Mas eles, como militares... Eu não vou falar da corporação em geral, porque a corporação em geral é gente como eu e você. Não seria assim os É o generalato. É lógico que é o generalato. É deixar bem claro isso aí. É o generalato. Porque, pô, de coronel pra baixo é tudo gente que nem a gente, pô. Gente que indignada com corrupção, com não sei o quê. Só que eles têm que obedecer a hierarquia. Entendeu? Agora, você sabe que as eleições de... E falar contra isso seria falar contra a hierarquia, entendeu? Fomentar uma insurreição, coisa que a gente não pode fazer. Correto. Agora, esses generais... Hoje, o povo tá, tipo assim, batendo mesmo. Tá nem aí. De melancia, a fruta que eu nunca vi na vida. E acabam sentindo. A tropa sente o impacto de uma... Não, a tropa às vezes, tem que pressionar lá dentro, de exatamente. uma ingerência lá de cima. Você entendeu? Mas esses cargos para generais, Faca, tanto almirante, general, o cara da aeronáutica, esses escalões, são cargos que é uma eleição, é uma bancada que elege uns caras deles. Eles são uma fila, tem uma fila, né, deles. Exato. Ó, você agora é general, você não é. Você é general, você não é. Então, assim... mas dá pra mexer, né? Você vê, por exemplo, o general que assumiu o comando das Forças Armadas depois do Freire Gomes, era o Arruda. Isso. Eles têm uma sequência de 2 em 2 anos, vai trocando. O Arruda era pra ele servir 2 anos. O que o Lula fez? Tirou o Arruda em 15 dias. Porque o Arruda não... Eu soube que ele é um dos poucos lá do alto comando que estava contra tudo aquilo. Agora observa, é poucos. Então, assim, depois do 8 de janeiro, o Arruda vazou. Não concordou com aquilo. Vixe. Entendeu? Qual o cenário que você vê para as Forças Armadas daqui para frente? Outro que tem o meu respeito, que não concordou em dar a posse pro Lula... Almirante. O Almirante, Garnier. Não, ali ele foi macho pra caraca. Falou, não, eu não vou aqui, eu não vou passar comando aqui pra esse sujeito aqui. Existe o macho e existe o Almirante Então é o seguinte, né? O cabra tchau. mandou bala. Eu falei, rapaz... Pediu dispensa, dia 30 ou dia 31... Foi embora. Foi embora. O cenário conservador hoje no Brasil, como que você faria um diagnóstico hoje? Porque nós não temos nomes para desafiar o Bolsonaro num cenário político. Tá o muito Bolsonaro está inelegível. Então, eu acho o seguinte, tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que ele não pode ser candidato, né? Mas a vantagem é o seguinte, se o Bolsonaro acertar no apoio a um candidato certo, é capaz desse candidato ter mais voto que ele. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha uma rejeição. Ele foi tão atacado, até pegavam as falas dele durante a pandemia e usavam contra ele. E a nossa comunicação, a comunicação dele não conseguiu, né, vencer isso aí. Então, se você pega, se ele consegue transferir, ele consegue transferir para um apoio para alguém. Esse alguém não tem a ter o eleitorado e o apoio do Bolsonaro sem a rejeição que foi criada em torno dele, né? Que muita gente que nem é de esquerda resolveu votar no outro lado porque não gosta do Bolsonaro. Mas nem sabe por que tá votando. E agora tá tudo arrependido aí, entendeu? Tá tudo chorando. Você está pior. Fizeram o L e mas eu não votaria no Lula, mas ele não gosta do genocida do Bolsonaro. Aquele genocida que matou na pandemia. Quero pataquada, mentirada ridícula, entendeu? Mas você não acredita que... E aí você pega e elege um defensor de genocídio aí.
que não consegue nem falar que o Hamas é terrorista. Entendeu? Como é Diz que agora ele falou, né? Na pressão. Na do pressão. ódio. Na força do ódio. Mas quantos dias ficou pra falar? Quase um mês. O dia 7 o cara vai falar lá depois. Isso vai impactar nas eleições municipais. Essas derradeiras do Lula. Porque olha só, a imprensa. Pô, tomara que impacte, né? Você tira voto do Boulos, né, pô? Porque o Boulos é amigão dos caras, né? Não, o Boulos São Paulo já deu merda. Já deu merda. O Boulos tá toda semana lá no Aljania, lá, toda semana. Não, já deu merda. Como é que fica pro Boulos agora andar? Se o pessoal, a turma da esquerda, solta nota favorável ao Hamas. Aí a União Europeia vai lá e condena. Os Estados Unidos vai e condena. A ONU fala, olha, os o que cara, vocês é um prato fizeram cheio para um candidato de direita jantar o Boulos, sim. Nossa. Cru e cozido. Cru e cozido. Tá na cara do gol. E você... Agora, como é que fica pros apoiadores? Porque o Lula, querendo ou não, ele fez o seguinte. Ele abriu o cofre e tá mandando pix até pra sombra. Uma hora acaba o dinheiro, certo? Os caras é movido a dinheiro. O Lula hoje, ele não tem capital povo. Ele não tem mais. Zero, de popularidade, zero. O Bolsonaro... O Nordeste, ele conseguiu perder o que ele tinha de Nordeste. Porque 3 mil prefeitos... Porque os prefeitos, foram pra Brasília pedir esmola. Enquanto ele tava fazendo um tour pelo ele mundo. Prometeu tudo pros caras. E tirou tudo. Não entregou. Ainda tirou. Ele não te entrega o que eu prometo, ainda tira o que você tem. Pra ficar bem pobre, Cortou a água lá também, então... É que pra ser pai do pobre, tem que ter pobre. Ele tem que ter mendigo, tem que ter pobre. A esquerda só... E eles não cometem erros. É a intenção deles que empobrecer o Brasil. Tudo. É a intenção deles. O cenário político tá mudando. Porque aí o cara aceita viver de migalha, pô. Quando você tá pobre, você dá uma migalhinha pra ele tá feliz. Ele se contenta e é meu. Agora vem pra mim aqui. A Argentina, ela tá dando... Não é? Lembra que a Marília Chauí falava? Eu odeio a classe média. Se o Brasil tivesse 80% classe média... Tava rico, próspero. Nunca o Lula ia se eleger na vida. Exato. Mas nem pra nada. Então, pra ele precisa da pobreza, esse cara. Precisa de pobre, das pessoas pobres, para ele continuar dando migalha. Como você vê as eleições municipais agora com esse cenário inteiro? Porque olha só, o Lula, ele conseguiu pontos negativos em tudo que ele fez. Ele quieto tá levando... Não dá para a imprensa... Posso dizer, ela o não tá Lula conseguindo... não tá nem aí para isso. A pauta dele é vingança. Sabe o que parece? Parece que ele tá no poder por um tempo limitado e que deram... Lula, é o seguinte, a gente te soltou aí, você tem 1 ano ou 2 aí para se vingar de quem você quiser, depois você tá fora, fica doente, renuncia, corta outro dedo e vai para casa. Corta o dedo e vai para casa. Não, porque aí nós vamos querer botar o chuchuzinho aqui, que o chuchu tá esperando desde 18 Porque o plano do 18 era eleger o chuchu, né? Claro, aí deu errado. Só que aí a Bolsonaro surgiu do nada para eles, né? Eu já tinha falado numa live em 2016, na véspera da vitória do Trump, falei, aqui no Brasil vai dar Bolsonaro. Caraca, hein? Ele tinha 2%. Eu tenho essa live gravada. Foi uma live com o Leandro Ruschel, com mais um monte de gente. Foi no dia seguinte da eleição do Trump, 2016. Falei, no Brasil vai ganhar o Bolsonaro. Então, parece que o Lula tem um prazo curto, que deram, nós te tiramos da cadeia, você vai lá, limpa a tua barra, se vinga de quem você quiser, sai bonito na foto e renuncia. Fica doente... E vai embora. Vai embora, entendeu? Vai fazer uma plástica aí, fala que é do quadril, né? Fez plástica, né? Fez plástica. Então, é estranho, não é? Estranho. Um quadril desse daí... O quadril, que o cara opera o quadril, sai andando no dia seguinte. Não tem como. Não dá nem... Não usa nem nada, né? E aí... E é isso que parece. Parece que ele que tá lá para isso. Não tá querendo saber de governar. Parece que ele tá sem paciência para qualquer coisa. Você viu que... Botou a Janja para fazer as coisas. Então... Até o Alckmin tá irritado. Se tá ruim para mim e pra você, como que é ser vice de primeira-dama? Mas tá ferrado, irmão. Mas ser vice de primeira-dama deve ser muito ruim. O cara não manda em nada, irmão. Mas o cara tá quieto. Eu acho que eles estão, assim... Lá dentro, será que ele já deve estar articulando ali, chamando a turma por país ideia? Vamos passar um facãozinho. Porque assim, ele é o favorito dos globalistas. É deles. Porque ele canta a regra. É o candidato deles. É o candidato do Jorge Paulo Lema. Exato. É o candidato do Armínio. Armínio votou no Lula aí, mas o candidato dele é o Alckmin. Né? É o candidato das elites. Né? Caraca, o bagulho vai ficar interessante. O Lula
O Lula se aproximou das elites para ser eleito em 2022. Não, lá em 2002, né? 2002, isso. Foi quando o Fernando Henrique fez a ligação dele com as elites. Fernando Henrique deu uma moral pro Lula. Você lembra? Deu moral, falou agora, quase que na cara do Serra, que era candidato do PSDB, falou, não, é a vez do Lula agora. Nossa. E fez aquela carta do povo brasileiro. Lula passou de ser um cara que as elites desconfiavam para um queridinho das elites. Mas elite financeira, elite... Queridinho. Todo agora... você vê o pessoal das grandes corporações. Lula. Tudo Lula. Agora, olha que interessante. Em 2002, o Lula foi eleito para assumir em 2003, correto? Sim. Ele tinha um rebanho com ele, era uma multidão muito alta. Não, e naquela eleição ele ganhou Não tem jeito. popularidade. Ele arregaçou. E aí, o que acontece? Você já imaginou como que é você ter um mandato com um povo gigante e, de repente, você tá num lugar que não tem ninguém? Isso Porque ele tá vivendo os dois momentos ao mesmo tempo. E ele tá vendo Tanto que ele só fala. O gostinho da vingança não tá muito bom para ele. Porque Então. ele tá tendo... tá sentindo o gosto do desprezo das pessoas. Tá vendo? Então, assim, ele não tem aquele... Você vê, ó, vamos lá, o cara teve 60 milhões de votos, mas ele não põe 6 mil numa live. Então, assim, tudo que ele faz na internet não tem relevância. Então, mas se você passar isso para um matemático, para um cara matemático, para calcular qual a probabilidade de um cara com 60 milhões de votos não conseguir, ele vai dizer que a probabilidade é 0,000. Ou seja, ou o cara tá... na segunda live teria que ter mais gente, certo? Fazer várias lives tem que ter... Ou então, esses 60 milhões de votos é de algum lugar que não é desse mundo, certo? Porque não, assim, não é de pessoas. Vamos lá, se você tirar... Para não dizer outra coisa. Se você pôr 1% de 60 milhões, 1% numa live, é gente pra caraca. Se é 600 mil pessoas. Se 1% tivesse ido no desfile de 1%, cobria aquilo. 1%. Os caras não conseguem pôr. E hoje em 1%. dia, todo cidadão tem telefone. Pô, de presídio tem telefone. Todos os caras ali nas comunidades onde tem os amigos do Lula, os amigos do dia, também tem telefone. Esses caras também vão assistir a live. Por que não entram? Por que eles não assistem o Lula, mano? Não assiste, pô. Não existe uma militância assim, vamos assistir o Lula agora, povo. Ninguém quer ver o Lula. E aí você pega o ex mais amado do Brasil, ele põe um videozinho. Se ele abrir uma live onde ele tiver, estoura, não tem jeito. E orgânico, bum, é 100 mil. É 200 mil pessoas assistindo o homem. Assim. O dia que ele vier aqui, você vai bombar né? Não, eu vou lá pegar o velho lá. Vou lá pegar o velho lá pra trazer ele aqui. Chama ele aqui, pô. Olha o Bolsonaro agora, mano. Nós vamos chegar arregaçando. Sai daqui a pouco. Tira ele lá de Brasília, né? Lá do cenário, QG dele. Você como um gestor político hoje, um administrador, então você tá sentindo na pele ali o que é ser quase que um presidente de um partido e fazer organizações, ver o BO. Na verdade, você tá com o BO na mão. Essa é a realidade. E os partidos hoje são necessários, tá? Isso. Como que as pessoas querem ter os partidos? Qual o cenário para 24? Você como um gestor de partido num dos maiores estados... O estado, business, São Paulo. Eleição de prefeito não é a mesma coisa que eleição nacional, né? A eleição de prefeito ela é localizada, ela tem muito mais a ver com campanha de rua, certo? Isso. A não ser nas grandes cidades, que a campanha é muito digital. As eleições quase que são células. Aqui nem você cuidar de uma estrutura de células matricial. Correto. Então você tem que dar linhas gerais e você tem que fazer... Eu como dirigente, você tem que... Cada cidade, às vezes você não tem pessoas naquela cidade. Você tem que escolher quem você vai apoiar, né? Com quem você vai se juntar nas coligações. Então, o trabalho é esse. A gente tenta escolher quem tem mais alinhamento. Às vezes você não tem um cara perfeito na direita. Correto. Mas alguém que aceite, por exemplo, que vai ter que coligar e que... né? E em outros lugares você tem como lançar um grupo bom que quer lançar alguém. Agora, você vê uma votação muito grande de pessoas de centro, direita e direita? No interior é maioria total, né? Mas isso pode se refletir no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Os colégios eleitorais dos interiores, tudo ligado, pessoas ligadas ao agro, vivido ao agro. Esse povo não vota na esquerda nem a pau. Correto. Né? A esquerda tem os seus focos nas grandes capitais, onde tem as federais, né? Aquela turminha de universitária. Isso. Né? A turminha do paz e amor, o amor venceu e... Não venceu nada. Venceu nada, entendeu? Então, nesses lugares, a direita tem que ser mais vocal, ele tem que ter candidato próprio. Tem que ter candidato
próprio. Cidade como São Paulo, não adianta você apoiar o cara de centro, que depois ele vai lá e se bandeia para outro lado. Correto. Capital. Tem que ter candidato próprio, marca a posição. Tem que ter. Você acredita que a direita lance um nome em São Tem que Paulo lançar. Não sei se vai lançar, mas tem que lançar. Ou um Salles, ou sei lá mais quem, Eduardo Bolsonaro, sei lá, tem que lançar, não sei. Os caras que tem que escolher. Assim, eu acharia o Salles ótimo como candidato. Entendeu? Eu não sei se o PL lançaria ele ou não. Ele tem uma treta lá com o Ademar Costa Neto. Mas o Bolsonaro tinha sido levado a crer que fosse valer a pena apoiar o Ricardo Nunes. Já se convenceu que não. Né? O Ricardo Nunes... Graças a Deus. O Ricardo Nunes, por ser prefeito de São Paulo, você não acha que ele é muito anonimato? Ricardo Nunes é o seguinte, com todo o apoio que você quiser dar para ele não empolga ninguém. Eu não tenho nada contra ele, mas ele não empolga ninguém. Lógico, a não ser aquelas situações durante a pandemia que eu achei que foi exagero demitir pessoas porque não queriam se vacinar. Achei completamente errado. Completamente errado. Né? Mas você não ganha do Boulos. Agora, não ganha do Boulos, nem com o apoio da direita. Porque o Boulos não... Porque ele não vai no debate olhar para a cara do Boulos e falar assim, você é um apoiador de terrorismo. Você praticou terrorismo. Invasão, depredação, que é o que ele fazia. Isso é muito... Se o STF chama uma senhorinha que estava dentro de um prédio depredado, não estava quebrando, ela só estava lá dentro, fugindo do gás, com a Bíblia na mão e de bandeira. Se aquilo é uma terrorista e nem foi ela que quebrou, e o cara que quebrou, então? Que é o que quebra tudo, que o Boulos era um quebrador de propriedade, incendiador, essas coisas. Como é que é? Para debater com... Eu acho que um debate com o Salles provavelmente colocaria o Salles vai jogar tudo na cara dele e não vai deixar ele falar. Agora, olha como é louco o negócio, né? Você tem a presidência da Lesp, você tem fundo partidário, tempo de TV, um presidente e um governo. Você não precisa perguntar se vai lançar um prefeito ou não. Porra, isso que eu tô falando. Tem que lançar. Cara, se ele não chegar no segundo turno, ele vai apoiar alguém e vai ter espaço no governo desse alguém. A direita vai ter participação no governo, vai botar gente lá. Mas, observe, o Pontes foi uma escolha do Bolsonaro. O Bolsonaro falou assim, esse cara tem potencial para ganhar e tum. O Tarcísio, levou. Você acha que um candidato a prefeito não levaria também? Hoje, é mais difícil porque São Paulo tem mais votos, mas brigar bem tem chance, por que não? Se polarizar a eleição, no cenário atual, polarizada, Salles e Boulos, o Salles atacando, assim, apontando o Boulos, as coisas assim, ele ganha. Caramba. Pô, no meio de uma eleição, você tem um ataque do Hamas lá, ele trucida o Boulos. Ele tem que, é uma bola na marca do pênalti, ele tem que chutar, pô. Caraca, hein? Imagina você tá concorrendo com um cara que apoia o terrorismo, cara. Acabou. Apoia o grupo terrorista. Se orgulha de dizer que... né? E ele é candidato. Mas você é um prato cheio, se não bater pesado, não entendeu? E você acha que o Ricardo Nunes faria isso? Faria nada. Não é o estilo dele. O estilo do Salles é pegar isso daí, ó. É uma ferida? Na ferida. Hoje, de 5 mil e poucos municípios, você acha que esse centro-direita e direita leva qual a porcentagem disso? Eu acho que leva... Se tiver partido e tiver grupo, ele pode levar... No interior vai levar mais de 50%. No interior. Nas capitais, não. Capitais é mais difícil. Aí é o planejamento, né? Vamos atacar a capital porque o interior a gente já leva. Por exemplo, eu soube que o grupo do... O Bolsonaro tem uma meta lá no partido que ele está, de fazer tantas cidades do Brasil. Mais de 1.000. Só em São Paulo acho que é 200. São 647 municípios. Exato. É uma meta alta, mas não é impossível. Agora, as capitais são as mais importantes de brigar. O interior é mais fácil. Interior, você já tem os grupos lá, você vai com o cara certo. Agora, capital é briga. Capital tem a ver com TV, porque no interior não tem muita TV, certo? Cidade pequena não tem TV, certo? Porque a TV é regional só, né? Tipo, Rio Preto, Ribeirão, isso aqui, sim, mas vai pegar a cidade pequena, não tem horário eleitoral. Exato. É o pé e sola.
Entendeu? Porque a TV elas são regionais, elas não são municipais, né? Então, cidade pequena é sola, entendeu? Sola e carro de som andando e tudo, panfleto e tal. Agora, é assim, você fala de capital, mas é muito louco. O Tarcísio, ele levou São Paulo bem, e o Marcos Pontes, ele teve, acho que mais 10 ou 11 milhões de votos. Marcos Pontes. Foi muito bem. O PL tem muitos nomes. O partido que hoje você faz gestão, você tem projeções de lançar prefeitos ou parcerias pelo estado de São Paulo? A gente tá conversando em várias cidades para fazer parceria e participar de chapa. E qual o cenário para vocês hoje? Eu acho que para nós... Tanto vereadores, né? Tanto vereadores como sim, prefeitos. Nas cidades que nós estamos fechando, a gente quer ter um vereador em cada cidade. Que a gente tiver... Que a chapa... Que a gente acertar e coligar com a chapa vencedora, as negociações de diretório que eu estou fazendo, quem me pede o diretório na cidade tal, primeiro eu vejo que candidato que alinhamento que ele tem. Se ele já tem partido, às vezes coloco o vice no nosso partido. Mas mais importante, eu exijo que faça 1 ou 2 vereadores, pelo menos, na chapa. Sempre estou exigindo isso. São as 2 coisas que eu peço. 1 ou 2 vereadores na chapa e em 2026 eles têm que trabalhar para os candidatos do partido. Esses vereadores e quem vencer pelo PTB vai ter que trabalhar para o candidato nosso. Não vai pedir voto para outro depois. Claro, é um grupo, né? Entendeu? E isso é um compromisso firmado, entendeu? Se o cara não honrar, depois eu não dou mais, tiro o diretório dele depois. Tá certo. Hoje, como que tá o PTB em São Paulo? Porque assim, é muito complicado. Por não existir partido de direita, e você pegar um partido e acabar colocando ele no plumo, você vai arrumar muita treta, muita briga, muita indigestão ali. Né? Porque o pessoal já está acostumado. Tô acostumado aqui, tô acomodado. Assim. Qual foram os embates que você pegou? Porque quando você coloca... Até hoje, eu me lembro durante a pandemia, eu tinha vereador que estava ali apoiando as restrições todas. Eu tive que mandar uma cartinha e falar assim, não, apoiando máscara obrigatória, apoiando aquelas coisas. Eu falei, apoiando que se não vacinasse podia demitir. Eu fiz uma carta dizendo que era para eles mudarem de posição ou eles iam passar para o partido uma resolução que não podia apoiar isso, que era contra a liberdade do cidadão. E hoje? Como que tá esse cenário para você hoje? Eu tive que expulsar um vereador, inclusive. E como que foi isso daí? O cara votou contra e eu até falei para ele, senão eu falei, tá bom, fui expulso. Mas por que não jogam em grupo? É o vice? Já estava comprometido com o cara com o prefeito, a cidade. Devia ter alguma coisa lá que... É que a pandemia obrigou o cara... Acabou que naquela de aprovar aquelas leis, o cara... Eu fiquei sabendo que o cara ia votar essa lei dessa forma, ainda mandei uma notificação. Falei, você tem que votar contra isso aí. Porque é resolução do partido. Se você não obedecer a resolução do partido, você vai para o Conselho de Ética. Mas o que aconteceu? Ele foi, tá bom, então saiu. Mas aí o mandato? Expulsar, ele leva o mandato. Eu não posso expulsar e ficar com o mandato dele. Entendi. É que é muito louco. Você veio do mundo privado, entrar na política. Se o cara sai, o mandato fica. Se eu expulso ele... O mandato vai embora. Agora, porque é muito louco, né? Você dá gestão pública para... Você sente muito impacto nisso, que é muito louco. Pra caramba. Cara. A gestão de partido é que nem mesmo a gestão de um clube. Você não é dono. Correto. Entendeu? Então todo mundo quer dar um palpite, todo mundo quer ajudar. Às vezes o cara ajuda bem, outro ajuda mal. Então você não pode dar soco na mesa. Se bem que tem partido aí que o presidente do soco na mesa é dono. Até é mais fácil você gerir alguma coisa quando você pode dar um soco na mesa. Eu não tenho esse perfil, a não ser que seja na minha empresa, meus negócios, minha vida privada. Correto. Partido não é minha vida privada, certo? Então eu não dou soco em mesa nem nada. Quando o Roberto Jefferson me deu o PTB, ele falou, você tem poder de veto, o diretório é teu, você pode fazer o que você quiser. Eu nunca precisei usar o poder de veto. Chegou uma época que eu quase tive que usar, mas eu acabei convencendo as pessoas, entendeu? E nunca precisei, mas ele existe porque ele me deu o comando do diretório inteiro. Você já tinha comandado algum partido na sua vida? Não. Foi o primeiro? Ele deu por confiança. Ele não tinha ninguém. Ele tinha... O Campos Machado saiu, e a outra pessoa que ele tinha também precisou sair, ele deu em confiança. Depois aconteceu tudo aquilo com ele, depois essa situação toda da prisão. Hoje tem um processo de fusão, que está quase concluído, falta homologação. Uma fusão com o Patriota.
Mas está demorando bastante e não dá para esperar. Então nós estamos construindo... Estamos construindo aí as alianças para as eleições, mesmo sem a fusão, porque... A fusão pode vir a acontecer depois? Se acontecer depois de uma certa data, não vai valer para essa eleição. Não vale para essa? Não vale. Teria que acontecer até março. Mas março já está toda a chapa formada. Não adianta você fazer a fusão e você não firia mais ninguém depois. Não adianta falar em março. Março já é em cima. A janela de filiação é 30 de março. Se a fusão acontece dia 1º de abril, você não consegue mais filiar ninguém. Não adianta ter a fusão, você não vai ter filiação. Interessante, porque assim, geralmente o povo não tem muita noção disso, né? Do como que é o... A filiação para o cara ser candidato é de 6 meses antes também. Antigamente era 1 ano, né? 6 meses. 6 meses? Tanto que a janela abre em março, as pessoas vão mudando, filiando. Tudo, tá. Sem perder mandato. O vereador de um partido vai para outro. Você hoje está fazendo a gestão de um partido. Isso é legal pra caraca, que cresce muito. Mas você tá falando, e eu tô vendo o Bolsonaro sozinho naquela ilha de Tubarão. Fazendo a gestão no Palácio do Planalto com mais de tantos mil cargos para indicar. O ponto é o seguinte, assessoria. Você está num lugar que você nunca pisou, você tem que se cercar de quem conhece. Isso é a única coisa que eu falo assim com quem. Ponha do teu lado pessoas que conhecem aquilo. Você não vai pôr um cara, por exemplo, que nem aquele cara que ele botou no Casa Civil, General Ramos. Eu critiquei muito o General Ramos. Como é que pode levar 90 dias para olhar um currículo, pô? O cara tem que nomear no dia seguinte as pessoas. As pessoas se queixavam do Ramos, que elas davam nomes ali para ele. Né? As pessoas, não só os deputados, pessoas, ó, esse cara é bom, é de confiança, é Bolsonaro, põe ele 90 dias para analisar um currículo. Se tivesse feito isso com um processo acelerado... Não, tem que fazer isso antes da eleição, já mapear os caras, já ter relatório de inteligência sobre todo mundo, esse cara é bom, esse não é. Mas aí é quando você tem um grupo. O que a esquerda tem, o que o PSDB tem. Mas você tem que formar esse grupo. O que essa galera tem. Então, assim, ele não tinha isso. Ele desconfiava de todo mundo, pô. Não tinha esse grupo. Tanto que quando esse é o que é o trabalho do cara que tem que fazer quando ele tem que buscar um grupo. Buscar. Aí, quando você coloca um militar, eu vi isso. Ele confiou demais nos militares. Militares são meu grupo. Tinha um monte de militar lá que debochava dele. Usaram ele para subir na vida, depois debochavam dele. As máscaras, elas vão caindo com o tempo, né? O tempo vai mostrando. E ele já percebeu, ele deve ter percebido o quanto de gente usou ele. Bom, na política você viu, né? Frotas e Joyces. Você acha que não tem Frotas e Joyces naqueles militares que ele nomeou? Tem, porque olha só. A primeira coisa que o Lula fez quando ganhou, não sei se você se lembra, mas agora em 22 para 23, quando ele ganhou, o que ele fez no Planalto? Ele pegou um monte de influenciadores, fez ele fez um gabinete do ódio. Exato. Se fosse da direita, ia todo mundo preso. Exato. Ia todo mundo no inquérito. Se fosse o Bolsonaro fazendo uma reunião com os influenciadores, é todo mundo fichado pelo Alexandre de Moraes. Não, agora... Você não acha? Agora observa. Hoje, a SECOM do Lula trabalha pro Lula. Sim. Pega influenciador, pega jornal, pega revista, tá pegando todo mundo. E já falou que tem dinheiro. A direita, em si, eu via que havia essa dificuldade. Por quê? Você acaba perdendo muitos bons nomes e bons influenciadores e acaba não levando a mensagem a quem deveria levar de fato. Porque olha só, o que faltou na campanha do presidente? Vamos lá, comunicação, não chegou determinadas inserções em determinados locais. Mas se eu tivesse influenciadores e tivesse aquela mídia de bairro, aquele jornalzinho do bairro lá, aquele comunicador do bairro, você fazer a receita chegar naquele pequeno, você monta um exército monstro. Porque às vezes o influenciador ele tem 5 mil pessoas naquele município, naquela cidadezinha, mas o cara tem 3 mil lá. Ele fala com os 3 mil. Lógico. Então, assim, eu via que havia muita dificuldade na comunicação. Sim. E não teve isso que o Lula fez, de chamar os influenciadores. Tudo. Teve uma época que o Bolsonaro fez umas reuniões com influenciadores. Eu me lembro. Foi criminalizada a reunião. Mas era para ter insistido. Nunca devia ter parado, né? Nunca deveria ter parado aquilo. E na eleição teve também. Teve um grupo de... Tinha na eleição agora dessa vez. Mas eu achei muito tarde. Foi lógico que é tarde. Tinha que começar no primeiro dia de governo.
Muito tarde porque você não consegue virar um titã, um transatlântico do dia para a noite. Então, Lógico. Assim, é toda a rota, é todo um caminho que você deve seguir. Agora, a vantagem é que o Bolsonaro podia fazer isso sem pagar. Tinha as pessoas que queriam ajudar. Então. O Lula tem que pagar. Quanto você acha que ele tem que pagar, tem que dar pro Felipe Neto aí? Arrumou um contrato de propaganda para ele com a BIS. Que o cara, eu descobri que o presidente brasileiro da Mandeles lá é do conselhão, do Lula. O Lula, ó, manda um patrocínio lá pro Felipe Neto, que ele tá choramingando que não tem patrocínio. Como que você viu esse negócio? Você viu que isso aí hypou 4 dias, mano. A internet parou pra isso. Mas como o Felipe Neto consegue entrar numa furada dessa? Porque ele entrou numa furada. O cara tá pedindo arrego. Entrou na furada, não. Ele já tá na furada faz tempo. Tá pedindo arrego, mano. Desde quando ele deixou de ser... Quando ele deixou de ser só um influenciador de garotada e passou assim, a aparecer para as pessoas que nem nós, foi batendo no Lula, lembra? Exato. Aqueles vídeos xingando o PT. Estourando, meti o pé. O pessoal falou, esse cara aí, né? Vou dar um pouco de atenção para ele. De repente, algo aconteceu, e ele passou a amar o sujeito que ele odiava. Não vira isso. Né? Não deve... Perde o respeito. É uma Joyce e um Frota dali. Agora, porque olha como o cenário é louco. As crianças que ele falava, quantos pais não eram conservadores ali? Agora os pais... É o pai que pagava a conta pro moleque ficar vendo o stream. Ficaram vendo no telefone. Passa o cartão do pai aí, vai lá, dá um superchat aí. Põe aqui no 4G aqui, põe um pacote de dados aqui pra ficar assistindo o ele cara se queimou com o pai dos moleques. Mãe. Ensinava, teve vídeo dele ensinando como é que fajuta não sei o quê. Entendeu? Não, isso que é audiência, né? Então. Então, você vê aí você pede pra um vídeo desse ser banido, não sai. Não sai. Esse aqui sai, mas o dele não sai, não. Agora, pra você ver a democracia, né, gente? É muito boa. Essas respostas mostram que hoje existe um povo observando a política e os passos de cada um. Você tem o Dória, você tem Joyce Frota, como ele, você tem muitos outros segmentos. E esses pseus da sabedoria, que são os influencers, essa turma que beijou a mão do Lula. Lei Rouanet silenciou a classe artística inteirinha. Ninguém fala mais nada. A Amazônia derrete, ninguém viu. Nada. Ninguém fala então, assim, tá tão descarado o negócio hoje, Faca, que para fazer campanha tá fácil. Sim, porque as máscaras caíram. Essa situação em Israel, essas horrorosas atrocidades que os terroristas cometeram contra a população civil indefesa, e a quantidade de esquerdistas aqui no Brasil defendendo isso assim, é como se você tirasse um véu e deixasse tão evidente que até a pessoa que tinha alguma simpatia pela esquerda vai falar assim, pô, mas como é que eu posso ter simpatia por um cara que defende assassinato de gente, esquartejamento, estupro de gente indefesa e inocente? Como que pode? Defende o grupo que faz isso. Então aí, eu vou te dizer, a esquerda brasileira é mais descarada que a americana. Porque nos Estados Unidos, 97-0 no Senado, foi votada uma resolução em apoio a Israel por 97-0 no Senado. Nenhum senador do democrata, nenhum senador de esquerda votou contra essa resolução. Agora, você imagina se os nossos senadores aqui, o Jorge Seife, o Magno Malta, são senadores que poderiam propor uma resolução do Senado. Na Câmara acho que já teve uma resolução, né? Os deputados propuseram lá. Resolução de apoio ao direito de autodefesa de Israel. É o mínimo. Resolução de apoio. Nós apoiamos que Israel tem todo o direito de se defender de terroristas. Guerrilheiros terroristas que já praticaram das piores atrocidades. Não é que eles estão indo fazer, já fizeram. Agora você tem a obrigação de defender e resgatar os reféns e ir lá e fazer o que tem que ser feito. Agora, você consegue imaginar aqui uma votação unânime? Não. Ou seja, como é que pode ter gente aqui nesse Senado que vai votar contra uma resolução de um país que te dá de apoio a um país que está se defendendo? A ONU derrubou. Bom, Isso foi um tapa na cara. Pois é. O Brasil foi lá fazer
aquele papel ridículo. Nossa. Num Conselho de Segurança. Eles já sabiam que ia ser vetado. Melhor ter ficado quieto. Agora uma pergunta. Eu fico na meio que teoria de conspiração se existe. O Hamas atacou Israel justamente no período que o Brasil era membro do Conselho de Segurança? Estava na vez dele? Mas membro, mas não manda, né? Não manda em nada, só fica ali o poder devagar. de veto é dos grandes. Dos 5 grandes. Tipo assim, senta aí só pra sentir o gostinho. Você não manda nada. Eles fizeram isso, na verdade, eles estão querendo vender mais caro o apoio que eles já dão, né? O Brasil tem acordo com o Irã. Exato. Teve um acordo de cooperação com o governo da Palestina. Também. Aí onde a gente com a autoridade palestina. Teve até, não sei se foi com o Hamas, mas teve com a Palestina. Você acredita que a União Europeia, como os Estados Unidos, há muitas migrações para esses países, porque já é quase que programado. Eu vejo como programado. Por quê? Se você pegar um casal que mora na França, a taxa de filho deles é 1 ou 2. Mas se você pegar o casal que foi refugiado para lá desses países, eles fazem 8 ou 9. Tipo assim, eu vou tomar o país Cara, não em tem questão volta mais a França. A França não tem volta. Mas a França é uma faixa de Gaza já. Ela vai ramificando. E aí parece que tá vendo o seguinte, nos Estados Unidos, eu vi um senador falar, até esqueci o nome dele, que haveria de começar deportações. Sim, porque... Em grande escala, mandando esse povo porque embora. o cara, se ele não é cidadão... Exato. Tem uma lei americana. Isso, não é questão do cara querer deportar. Tem uma lei. Ele invocou ela. Você não pode defender terrorismo dentro do solo americano. Você, quando pede um visto, quando eu preencho o questionário, eles perguntam, você já participou de atividade terrorista? Não. Você defende algum grupo terrorista? Não. Você tem que responder que não. E se você responde sim, lógico, não ganha um visto. E se você lá dentro passa a defender, você é deportado. Se você está fora, você não precisa te deportar, ele cancela o teu visto. Exato. Tipo, o Boulos tem que ter o visto dele cancelado. Porque ele defende aqui. Então, sim, é cancelamento automático de visto de todos esses caras da esquerda aí que defende... Manuela Dávila não vai mais comprar na Disney com os filhos. Não vai pra Times. O Boulos também não vai passear na Disney mais. Então, porque assim... Você acredita que essa onda pode pegar? Não é que pode pegar, tem que pegar. Eles têm que proteger o solo deles. Você limpava. Eles têm que proteger o solo deles. A Grã-Bretanha é a mesma coisa. Exato. Também pode deportar lá. Tem que deportar, porque eles estão vendo que o negócio é sério. Imagina uma atrocidade dessa acontecendo em solo americano, em solo britânico. Vixe. Aqui no Brasil pode acontecer aqui, tá cheio de célula aqui. Caraca. Os caras enchem a rua de manifestação aí. Pode acontecer isso no Brasil também? Pode. É, B.O. Os caras podem fazer um ataque terrorista aqui. Agora eu vou ter que ficar em alerta vermelho, né? Direto. Caraca. Pode. É complicado. O caminho que a gente está tomando... Pode eles receberam o comando lá, uma fátua já de alguém dizendo que eles praticarem atos no mundo inteiro. Vai ser meio complicado então, né? E veja bem, quero deixar claro, não é nada a ver, não tem nada a ver com religião muçulmana, tá? Exato. São grupos fundamentalistas, terroristas. Radicais terroristas. Exato. Entendeu? E não tem... A maioria da população muçulmana não é isso aí. Entendeu? Agora, eles são os primeiros que sofrem. Nos países deles, sofrem. São reféns, né? Acaba sendo refém. Os palestinos estão sofrendo na mão deles. Tem uma menina outro dia aí que andou falando umas asneiras pra mim na rede social, mandando eu tirar minha bandeira do Líbano, do meu perfil. Porque eu não entendo nada do Líbano, que nunca fui lá, que não sou pataquada. Eu tenho um monte de amigos que, assim, eu sou descendente de libanês. Primeiro eu sei do Líbano, meus pais me contam o que era o Líbano versus o que ele é hoje. Eu tenho umas centenas de amigos que estão aqui, que vieram de lá, que saíram de lá porque não aguentaram. Não dá para viver num ambiente onde é comandado por terroristas. Pô. O sul do Líbano é praticamente inteiro tomado pelo Hezbollah. E eles entraram lá há mais de 50 anos, os fundamentalistas, e a pessoa não consegue viver. É que nem... Imagina se você tivesse tudo dominado por facções. É que nem morar numa rocinha. Você mora num lugar, a maioria das pessoas é honesta. Correto. Mas quem comanda as comunidades? Há uma lei lá dentro. Né? Você vive... Se você seguir a lei do cara que está lá, tá tudo bem. Quem manda lá não é o Estado, quem manda é os chefes do tráfico. Correto. E você vive lá, mas você tem que viver sempre, né? Essa é a vida do palestino hoje. Caraca. O cara vive num esquema onde, se ele sair da linha, pum. Bala.
E aí vem gente defender isso aí. Esses caras o terrorista é o terror do próprio povo palestino. Eles não estão deixando os caras sair. Israel avisou, né? Falou, eu vou entrar em Gaza para caçar. Primeiro ele tem que entrar porque tem que libertar os reféns. Tem 200 reféns sequestrados e o Hamas quer isso, quer ele lá dentro para depois culpar ele das mortes das pessoas. Porque senão não sequestrava, levava para lá. Levou para lá porque quer que ele entre. E ele tem, das escolhas, é uma ruim e outra pior. A escolha pior é não fazer nada. A escolha ruim é entrar, mas tem que entrar. Vai ter que entrar. Tem que entrar, porque a outra escolha é não fazer nada, é impensável. Você deixar o próprio povo perecer na mão de terroristas, a não ser os generais brasileiros, que deixam prender o povo inocente, que esses nossos aí... o israelense é militar de verdade, entendeu? E vai entrar para defender o seu povo. Tem gente minha lá, eu vou lá buscar. Vivo ou morto, eu vou lá buscar. Eu vou buscar vivo, e se eu não tiver como buscar, eu vou buscar o corpo das pessoas. Se eles estiverem mortos, eu vou trazer para ter um enterro, né? Vai ter para ter dignidade. Vai então e vai entrar. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, entrando lá, ele já mandou aviso para as pessoas que, para os palestinos inocentes, né, que são vítimas também desses terroristas, para eles irem para abrigos, né? Porque eles vão entrar de casa em casa. Limpando. E onde tiver terrorista, eles vão entrar em confronto. Agora eu vi que Forças Especiais da Alemanha foi direcionada para lá, Forças Especiais dos Estados Unidos foi direcionada para lá, e Forças Especiais da Inglaterra foram direcionadas para lá e estão junto com o consulado. Porque tem muitas etnias lá dentro, como refém. Então, sim, assim, esses países estão mandando... Não, tem brasileiro lá, tem europeu lá, fica tá cheio de gente lá. A pergunta é o seguinte, se Forças Americanas Especiais, Forças Especiais Alemã, Forças Especiais da Inglaterra estão se fazendo ali um comboio junto com as Forças Especiais de Israel, por que o Brasil não manda as Forças Especiais daqui? Porque com a técnica que o Brasil tem, o que o Brasil conseguiu fazer? Prender vários terroristas sem dar um tiro. Não seria interessante? Manda a PF, né? Mandava o Exército Brasileiro ir lá resolver. PF junto. Porque a PF também não... Ensinar para eles. Não falou também lá outro dia que ia sair no Guinness, né? O grande prisão que eles fizeram. Por que você acha que o Exército Brasileiro não manda ninguém para lá para resolver? Você tá precisando de algum fio, algum meio fio lá para pintar, será? O negócio é complicado. Olha onde chegou o negócio, né? Eu gosto de dizer para quem está ouvindo aqui a militar, nada contra a corporação. Exato. Tá? Problema são o generalato do alto comando, entendeu? Exato. Faca, Salvo algumas exceções, né? E eu posso falar isso do jeito que eu estou falando, porque eu sou descendente de libanês. Legal. E o Líbano era o melhor país do mundo, do Oriente Médio, para se viver. Não digo do mundo. O melhor país do Oriente Médio para se ver até 40, 50 anos atrás. Caramba. Era a Suíça do Oriente, era um país que tinha um grande grupo de cristãos e lá também, que viviam em paz com os muçulmanos, né? Que é de maioria sunita, que são pacíficos, entendeu? Eles viviam em paz, eles alternavam poder. Um ano, 2, 3 anos era um presidente cristão, depois era um muçulmano. Que legal. Era tudo pacífico, vivia numa boa, entendeu? Que nem sei para Jerusalém, você vê lá, tem um grupo, tem umas regiões lá de bairro de árabes cristãos, que vivem numa boa com os judeus. Caramba, hein? Então, assim, é tudo uma boa. Quando entrou os fundamentalistas lá, há mais de 50 anos, é que estragou o país. Estragou. Hoje virou uma zona de guerra. Caramba. O sul do Líbano hoje é inteiro cheio de base do Hezbollah. Se eles atacarem Israel daquelas bases, Israel vai ter que entrar de novo lá, como entrou na década de 80. Fazer a limpa de novo. Entendeu? Eu assisti outro dia um vídeo, depoimento, estava pedindo para o pessoal traduzir, de uma libanesa radicada nos Estados Unidos, chamada Brigitte Gabriel. Ela era uma menina de 7 anos, quando a casa dela, na cidade que ela morava, foi explodida por uma bomba do Hezbollah, ou do grupo fundamentalista na época, e ela ficou soterrada, quase morreu. Caramba. E durante 7 anos seguintes, dos 7 aos 14, ela vivia todo dia com medo de ser dizimada. Nossa. E ela perguntava, por que estão fazendo isso? Porque para eles, para os fundamentalistas, aqueles árabes são infiéis. Se você não concorda com eles, você é um cristão, por exemplo, você é infiel. Vixe. Se você é um muçulmano sunita, que não concorda com eles, você também é infiel. Então nunca vai ter acordo? Não tem acordo nunca, entendeu? Nunca. Então, assim, eles eram constantemente viviam sob terror. Todos os dias
Eles formaram falanges, milícias para defender-se naquele momento do Líbano, conhecido como as falanges, e que guerreavam contra esses de maneira armada contra esses grupo terrorista. E essa moça ela conta que ela estava na noite em que deram aviso que eles iam invadir a cidade dela e matar todo mundo, ela até se vestiu para morrer com o melhor vestido, quer dizer, não tinha saída. Putz. E ela foi chorar para os pais, mas o que eu faço? Por que estão fazendo isso? Os pais ainda disseram, se vierem atacar nossa cidade, nós vamos fazer uma distração para eles, a gente vai se martirizar por você. A gente vai correr na frente deles para distraírem e você sai correndo e foge para a fronteira com Israel e entra lá, que lá você tem mais chance de ser bem tratada do que aqui. Nossa. Porque tem mais valores em comum com eles do que com esses fundamentalistas. Aí, nessa noite, ela disse que ela achou que ela ia morrer. No dia que falaram que ia ter esse ataque, foi o dia que... Nesse dia que ela estava pronta para ser... Basicamente, não tem o que fazer, não tinha para onde ir. Israel invadiu o sul do Líbano, na década de 80, e começou uma guerra ali, e ali ela sobreviveu. Caramba, hein, mano? Que história. Entendeu? Mas a gente sabe, tem muitos brasileiros libaneses que a gente conhece. Tem um especificamente que ele faleceu, já estava com idade. Ele veio para o Brasil porque ele ajudava a proteger essas pessoas. Era um libanês que teve que ir embora de lá, porque, infelizmente, os cristãos perderam essa guerra, né? E ele teve que ir embora, porque os fundamentalistas iam matar ele se ele ficasse lá. Teve que ir embora com toda a família dele. São parte da história que o povo acaba não Entendeu? sabendo. Aí vive de narrativa. Porque quando você vai fundo então, na história... quem estragou o Líbano foi os fundamentalistas. Foi os terroristas que foram para lá 50 anos atrás. Caramba. Que deixou de ser a Suíça do Oriente, era um país mais multicultural do Oriente, tinha uma grande população cristã e uma grande população muçulmana sunita, todos vivendo em paz. Era ser capital bancária do Oriente. Caramba, hein? A Paris do Oriente chamava. Estragou. Caramba. O nosso bate-papo hoje foi bom, rico, aprendi muito. Eu sempre digo que cada bate-papo aqui eu tiro uma lição. E eu quero agradecer você pelo espaço, por esse momento. E aquela câmera é sua. Opa. Deixe suas considerações, está em casa. Eu queria dizer que tá um grande prazer estar aqui. Eu tenho certeza que você, com podcast, então você vai ter mais alcance do que você já tem. Amém. Que você já é uma pessoa com bastante visibilidade, que você fala a língua, né, a língua comum do cidadão brasileiro, porque você é digamos assim, um cidadão que nunca deixou de ser um cidadão comum, apesar de ser um cara grande. Você nunca deixou de ser uma pessoa que a gente, quando eu ligo a TV, ligo o YouTube, parece que eu estou conversando aqui no boteco com um brother meu. É sempre essa sensação que a pessoa tem sentada conversando com você. Então é isso que te faz... acho que é isso que te elevou à audiência, porque todo mundo percebe em você que você não põe uma panca, você é você mesmo aqui ou fora daqui, igual. Feijãozinho com arroz sempre. Sempre. E é isso que as pessoas precisam. Não precisa de gente para fazer... eu quero um cara que fala a minha língua aqui. Então, você fala a língua do brasileiro. Amém. E o teu podcast vai aumentar mais, eu tenho certeza que vai te dar mais visibilidade ainda. E é por isso que eu fiquei tão feliz com o convite, porque acho que eu vou poder dizer, puxa, foi esse primeiro ano do podcast do Lisboa, eu teve lá, eu fiquei feliz. Quando você tiver com mais vezes aí. Quando você tiver com a soma de todos os telespectadores que tinha o Monark, mais o não sei o que, mas não sei o que, aí eu vou voltar aqui e falar assim, olha... Eu tava lá no início. Mas parabéns. Obrigado. Espero que você tenha continuado sucesso. E vamos, assim que você quiser, quando você ficar com saudade de novo, você me chama que eu volto. Não, dá pra gente fofocar bastante aí, eu gostei das ideias. Obrigadão, tá? E a galera que curte, compartilha, deixa aquele like maroto, compartilha. Está vendo como é sempre bom aprender um pouquinho? A história que te contam, realmente, às vezes não é a verdadeira. Tá bom? Um abraço, compartilha, até daqui a pouco. Um abraço, gente.